Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assina hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Nossa Cultura, eu sou o João Costa Campos, a Rádio Observador está em Penalva do Castelo, na Casa da Ínsua. Continuamos com a companhia de José Luís Nogueira, historiador da Casa da Ínsua. José, agora estamos aqui num dos vários quartos desta casa, que funciona hoje em dia também como hotel, a Suíte do Milagre, que tem aqui um grande destaque nesta varanda, virada aqui para um dos jardins, uma parte dos jardins da Casa da Ínsua, com um relógio de sol, um relógio Ducretet. Que relógio é este? Exatamente, estamos na varanda do tempo, nada como na varanda do tempo ter um relógio excepcional. É realmente um relógio fabuloso. É um relógio fabricado por um senhor francês, o Eugène Ducretet, que era uma pessoa que se fez por ele próprio, sem uma base de instrução, mas que se dedicou a fabricar instrumentos de precisão, e este relógio é um instrumento de precisão fabuloso que foi construído especificamente para este local. É um heliocronómetro. O que é que isto quer dizer? Que é um relógio de sol que, pelo raio solar que passa numa lente, nos indica várias coisas. Indica a hora e um minuto, isso já é normal em qualquer relógio de sol, mas este vai mais longe, dá-nos o dia da semana, a data, o mês e a estação do ano, e ainda os equinócios. Portanto, esta informação toda é conseguida nesta pequena máquina com um simples raio de sol. Desde que lhe deem corda, portanto, haja sol, interprete-se assim, e de noite não trabalha, está a descansar, é um relógio fabuloso. E depois, como na Casa da Ínsua, há sempre uma frase em latim, este também em torno do relógio, em torno da sua base do relógio, tem uma que, traduzindo para português, diz qualquer coisa como: todas ferem, a última mata, referindo-se às horas, obviamente, no sentido de cada hora fere a nossa vida, até que a derradeira arroba. Como já percebemos, o Eugène Ducretet foi um fabricante francês de instrumentos científicos e aparelhos de precisão, que é recordado como um curioso e penitente. Ele estava sempre a tentar ávido de descobrir e de inovar. E uma história que eu não resisto a contar, associada ao Ducretet, é que ele salvou a Torre Eiffel. A Torre Eiffel foi construída para a Feira de Paris, Feira Universal de Paris, de 1889, e o Eiffel construiu a torre com o fito de que era só para durar o espaço da feira, aquele ano que ia durar a feira, e que depois seria demolida a seguir. Só que ele queria manter a torre, e o povo francês dessa altura e os cidadãos mais conceituados eram completamente contra. Havia abaixo-assinados que aquilo desfiava completamente o perfil da cidade e, portanto, tinha que ir abaixo. Era um horror ter um bicho daqueles no meio da cidade. Ora bem, o contrato com o Sr. Eiffel foi feito durante a feira. E, portanto, ele chega ao fim da feira, o único argumento que se lembra é: eu ainda não ressarci o meu investimento, deixem-me ficar aqui mais uns anos para eu não perder dinheiro, o que, segundo consta, era falso. Portanto, ele terá recebido... Queria manter ali a obra. Com o que recebeu durante as muitas visitas que teve durante a feira, já tinha pago o seu investimento. Mas o que é certo é que acederam, e estávamos no final do século, quando vem nova vaga para deitar a torre abaixo. E é aí que o senhor Ducretet vai com o senhor Eiffel ao cimo da torre e instala lá as suas antenas de telegrafias sem fios. E nessa altura faz um primeiro experiência com o pateão a 4 km, aquilo funciona, e no ano seguinte as ondas TSF emitidas da Torre Eiffel já atravessavam o Canal da Mancha pela primeira vez. Portanto, isto foi determinante para que a torre se mantivesse até aos nossos dias, apenas como um suporte de antenas. Felizmente que o suporte de antenas foi o pretexto, porque realmente hoje é o contrário. Hoje todos acham que Paris sem aquele não tem o perfil não é Paris. De Paris. Exatamente. E já agora, por falar da Feira Universal de Paris de 1889, acontece que Portugal
também ia estar presente nesta feira. E quem estava a organizar a presença no pavilhão português era o Visconde de Melício, e a coisa não andava. Nessa altura, Rafael Bordal Pinheiro, no seu jornal Pontos no Giz, todas as semanas dava ferroadas no Melício, que não anda, que não faz. E ao fim de várias semanas, o ministro, que até era amigo do Bordal, chama-o lá, estás sempre a criticar, tu farias melhor. E o Bordal aceita o desafio. E vai ele para Paris, está lá durante um ano, entre parênteses, conhece o amor da sua vida, o que também deve ter ajudado, e durante esse ano ele para a sua fábrica, o que a vai fazer com que ela, quando o Bordal morre, está com tantas dívidas que essa fábrica desaparece, e é o filho que tem que fazer uma nova fábrica, que hoje temos como Fábrica Bordal Pinheiro, que ficou com os moldes do pai, porque conseguiu convencer que o património do pai era as paredes, não eram os moldes eram um património que ficou para o filho, portanto a história de Bordal mantive-se por aí, mas de facto a presença de Portugal nessa feira ajudou a destruir a fábrica dele. Mas o que é facto é que no final da feira, concorrente tanto com o tal monstro sagrado que era a Torre Eiffel, que realmente foi um atrativo fabuloso, muitas pessoas passavam na torre, mas por visto também algumas passaram no pavilhão português, porque hoje, se visitarmos o Museu Bordal Pinheiro em Lisboa, está lá uma bata branca com manchas de barro, que o Bordal usava no último dia da feira, e ele tem escrito na própria bata, pelo seu punho, foi com esta bata que recebi do presidente francês a medalha de ouro para o nosso pavilhão. E além de ter recebido a medalha de ouro para o pavilhão, recebeu também uma medalha para a sua fábrica e foi ordenado cavaleiro pelo presidente francês. E é com este destaque aqui, estas histórias em torno do relógio do Correté, que marca aqui um ponto central na varanda do tempo, aqui da Casa da Ínsua, que fechamos este episódio. No próximo episódio vamos conhecer um pouco mais desta casa, nesta viagem do tempo da Casa da Ínsua.